Fala pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre algo que muitos falam que é gambiarra, que é o seguinte: eu tenho um interruptor que normalmente a gente usa para comandar uma lâmpada ou um circuito de iluminação, mas será que eu posso pegar esse interruptor e fazer ele comandar uma tomada? E a verdade é que sim. A norma aqui, ela fala sobre o comando funcional. Mas primeiro vamos entender o seguinte: nesse item aqui a norma começa falando sobre os dispositivos de seccionamento e comando. Primeiro, seccionamento, ele é um seccionamento automático por proteção, emergência, por exemplo, feitos por fusíveis, disjuntores, IDRs. Lembrando que o IDR, ele também tem o nome de interruptor, né? Mas ele é um interruptor diferencial residual, ou seja, ele é um interruptor de seccionamento diferencial residual. Ele atua de forma diferente de simplesmente um interruptor. O interruptor, ele vai entrar aqui embaixo nesse item, onde fala sobre dispositivos de comando funcional. A gente precisa se atentar já nesse começo aqui de onde a norma fala, que os dispositivos de comando funcional devem ter características compatíveis com as condições mais severas sobre as quais possam funcionar. Então, primeira coisa aqui, já vai descartar algumas perguntas que já começam a fazer. Será que eu posso usar então um interruptor para comandar e ligar e desligar ali um motor elétrico? Não, precisa atender às condições mais severas. O motor elétrico, normalmente, ele vai ter picos ali na partida devido à carga, uma corrente elevada, que podem gerar arcos ali na partida. Por isso que os contatores, que são os dispositivos mais adequados para isso, eles possuem essa proteção, de forma que esse arco voltaico, quando gera ali nos contatos, ele não pule de um contato para o outro nem para a parte externa. O interruptor, não. Outra condição severa que o interruptor ele precisa atender é que ele não pode estar em área onde vai ter a presença de água. Uma área que vai ser constantemente lavada ou numa área externa que pega chuva. O interruptor comum sem a proteção IP67 não pode ser utilizado, nem mesmo para controlar aqui uma lâmpada ou um circuito de iluminação. Mas aí aqui embaixo fala sobre o comando funcional pode ser realizado, por exemplo, por meio de interruptores, dispositivos semicondutores, disjuntores, contatores, telereceptores, plugs e tomadas com corrente nominal de no máximo 20 amperes. Percebeu que aqui já fala, por exemplo, de disjuntor, né? Ou seja, eu posso ligar e desligar um circuito, uma iluminação através de um disjuntor? Pode, a norma permite. Eu particularmente não gosto porque eu sei que o disjuntor ele tem uma vida útil pelo número de manobras dele, ou seja, se eu fico ligando, desligando, chega uma hora que acabou a vida útil do disjuntor e pode ser que a hora que ele precise funcionar ele sequer ele não funcione, ou na hora que eu rearme ele fique caindo, devido à vida útil dele ter sido desgastada de tanto ficar liga e desligar, então por isso eu não gosto. Já o interruptor, ele já é projetado para ter esse número maior aqui de atuações. Agora vamos entender em qual situação que o interruptor poderia ser aplicado. Em um circuito no qual a característica ele atendesse a situação mais severa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ligar, ou seja, ele interrompe o circuito. Se esse daqui, por exemplo, tem a capacidade de até 10 amperes em 250 volts, ou seja, se eu liguei uma lâmpada, vai dar aqui alguns miliamperes. Se liguei um circuito de iluminação com 3, 4, 5 amperes, vai atender tranquilamente. Mesmo tendo um circuito de iluminação com lâmpadas fluorescentes, que tem reatores que geram aquele pico ali na partida, ele também continua atendendo. Nunca ninguém viu problema nisso. Então por que um interruptor não pode comandar diretamente uma tomada aonde está ligado, um exemplo, numa loja? Tem um letreiro lá na porta que eles precisam ligar e desligar todo final do dia. Ou tem lá um grande telão lá onde ficam passando propagandas, etc. Eles precisam ligar e desligar todo final do dia. Qual é o problema? Qual que é a diferença dessa carga para uma carga de iluminação? Nenhuma. Tem reatores, tem fontes chaveadas, tem a mesma coisa. Então eu preciso respeitar as condições mais severas. São o que? A corrente que o interruptor suporta. Inclusive hoje você já vai conseguir encontrar no mercado interruptores com correntes de até 20 amperes, que já ajudam bastante nesses tipos de aplicações. E outro ponto importante é a quantidade de fases que ele precisa interromper. Por exemplo, se é um circuito fase neutro, independentemente se for fase neutro 127 volts ou 220, eu preciso de um interruptor mono, né, um interruptor simples, que vai interromper apenas a fase. Neutro e terra vai direto para a tomada. Já se é um circuito onde tem fase, se chama tomada de 220 volts, eu obrigatoriamente preciso de um interruptor bipolar, que vai interromper as duas fases e a terra vai diretamente para a tomada. Simples assim. Ou seja, um interruptor que vai atender essas características. Outra situação que eu vi recentemente, achei bem interessante, foi, por exemplo, em uma empresa
onde tinham esses marmiteiros, né, que o pessoal chama também de banho-maria. E aí todo dia, na hora do almoço, eles precisavam ligar para poder fazer ali o aquecimento das marmitas, e acabou, eles chegavam lá e desligavam. Porém, esse marmiteiro não tinha nenhum controle, apenas um termostato que, quando chegava na temperatura, ele desligava o resistor e ficava ali controlando. Só que, para poder ligar e desligar todos os dias, o que o pessoal fazia? Tira da tomada, põe na tomada, tira da tomada, põe na tomada. Ok, isso é válido? É. Mas a gente sabe que a tomada, com o tempo, vai começar a gerar folga, essa folga gera aquecimento, e era isso que acontecia. Tinha problemas ali na tomada de tanto tira e põe. O que fizeram? Colocaram um interruptor compatível com a corrente daquele marmiteiro e pronto, resolvido o problema. Foi criado um dispositivo de comando para poder controlar aquele resistor. Resistor com uma corrente muito menor de 10 amperes. Então pronto. Sim, a norma permite fazer esse tipo de aplicação. Se você tem ali um computador, uma televisão, algum dispositivo que você quer fazer esse liga e desliga, mantendo apenas o controle por um interruptor, porque a tomada fica numa situação que fica ruim de tirar, ou você tem que fazer esse tira e põe todo dia, pronto, você consegue fazer esse controle com um interruptor de forma barata, sem precisar ficar aplicando muita automação ou muito comando ali, ou comprando dispositivos específicos para poder fazer esse controle. E aí, você já sabia dessa? Não! Então é o seguinte, você vai comentar aqui nesse vídeo se você ficou com alguma dúvida, quiser ver algo mais aqui, e não se esqueça de se inscrever no canal, confere se você já é inscrito, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e eu te aguardo no próximo vídeo.